Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para o Enem. Que alegria! Eu sou o professor Frank Silei. É uma alegria poder estar com vocês nesse momento, né, em mais uma semana preparatória para vocês, neste processo em preparação para o Enem 2024, né? Lembrando que o projeto Geografia para o Enem, ele é um projeto que traz para você toda a formação, toda a preparação para o Enem, né, em aulas, tutorias, materiais disponíveis posteriormente, né? Tudo no valor de R$ 20 ou R$ 5 por cada temática, cada aula que você desejar ter acesso. Certo, gente? Sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Como vocês podem ver, nós estaremos falando sobre o capitalismo e suas fases, como foi colocado no nosso planejamento, né? Nós apresentamos para vocês, desde o começo, esse planejamento que está na tela de vocês. Nós estamos, graças a Deus, né, avançando neste planejamento, e quanto a isso, nós já vimos todas essas aulas, certo? Vimos semana passada a cartografia e fusos horários, e hoje estamos dando início ao que nós chamamos de geografia humana, né? Falando de um elemento que faz parte do nosso dia a dia, talvez a gente nem perceba, que é o capitalismo, certo? O capitalismo é um fenômeno ideológico e econômico que se iniciou basicamente com a questão econômica de ideias. Só que posteriormente o capitalismo ele vai entrar como uma ideologia que vai influenciar aspectos sociais, humanos, certo? Nós vamos ter inúmeros aspectos que vão ser influenciados por causa dessa ideia capitalista, inclusive nossas relações sociais e humanas. Beleza? Vamos seguir. Então, o capitalismo, ele é um sistema econômico a priori, né? Nós entendemos o capitalismo como uma ideia de economia, só que vai passando por inúmeros fatores sociais. Esses fatores, esse capitalismo, ele vai ter algumas fases, certo? A questão colonialista, nós vamos ter o imperialismo, nós vamos ter a globalização, todos são elementos do capitalismo, ideologias capitalistas. E o capitalismo vai se dividir em 4 etapas: o comercial, o industrial, o financeiro e o informacional. Essa aula é fundamental para você entender esta compreensão, ok? Vamos lá, abrindo a cortina de conhecimento, a cortina do nossa mente. Nós, para entendermos o que é o capitalismo, nós temos que entender o que existia antes do capitalismo, né? Então, antes já do modelo capitalista prevalecer, nós tínhamos o modelo feudalista, né? O feudalismo ele era um modelo social que vai ser proeminente com o fim das cidades no século V até o século XV, e nós vamos ter uma mudança do campo-cidade, certo? Então as pessoas não morarão mais nas cidades, mas irão viver no campo, nos feudos. Os feudos são organizações rurais onde um senhor feudal dominava uma grande área e disponibilizava as suas terras para os seus servos plantarem e desenvolverem a sua vida, certo? Então era um modo de vida coletivo e individual, e nós vamos ter uma desestruturação do regime feudal na Europa neste final do início do século XV, né? Final do século XV, onde nós vamos ter o renascimento comercial gerado a partir do século XIV, 13, 14, com o ressurgimento das feiras livres, certo, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir?
som, oi. Estão conseguindo me ouvir? Vamos lá, vamos seguindo, tá certo? Então veja só. O capitalismo, a primeira fase dele vai ser o comercial. Esse capitalismo comercial vai se estender no fim do século XV até o século XVIII, certo? A primeira fase do capitalismo vai ser um período onde as potências da Europa Ocidental, eles vão desembarcar, eles vão encabeçar um processo social chamado de grandes navegações. Essas grandes navegações tinham como intuito expandir ao comércio europeu, que se dava nesse contexto aqui apenas por terra para as Índias, que era o centro econômico do mundo. Eles queriam contornar a África até chegar na Índia, né? Só que aí vem toda aquela história de Cristóvão Colombo, que vocês sabem a história, né? Cristóvão Colombo, ele vai na ideologia galileia da Terra ser redonda, ele vai então dizendo, não é meu, é meu, faz parte, pode ir, obrigado você que é nativo, você que morava aqui, mas agora aqui é meu, tá certo? Foi muito bom ter você conosco. E assim se deu as grandes navegações, né? Eles roubavam o que queria porque dizia que era deles, e na cabeça deles estava tudo certo, né? Quantas e quantos recursos nossos foram roubados. Então, como é que se dava esse contexto? Imagine que nós vamos ter nas trocas comerciais um lucro muito grande. O europeu, ele tinha uma margem muito grande de lucro, porque ele chegava na América, pegava o que queria e a princípio dava para os índios, os povos nativos, produtos manufaturados, e a margem de lucro era muito grande, né? O processo de colonialismo, onde nós vamos ter o surgimento das colônias nas Américas, e o metalismo, que era o cúmulo de minerais. Surge então assim a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Essa primeira DIT, a DIT colonial, ela vai ter que a colônia mandava para metrópoles especiarias, matérias-primas e metais preciosos. E a metrópole mandava de volta para a colônia, no caso, apenas bens manufaturados, que podia ser coisas mais simples do mundo. Qualquer produto de produção geral, industrial, podia ser um bem manufaturado, um espelho, uma roupa, um baú, qualquer coisa. Garfos, facas. Pra gente parece até idiota, mas é um grande processo, né? Que geral, infelizmente, que nossos povos nativos inocentes sofreram, certo? Então, isso vai gerar essa marca no capitalismo comercial. O capitalismo industrial, no século XVIII e XIX, vai surgir por causa da Revolução Industrial. O aumento da capacidade de transformação de recursos naturais por meio da utilização de máquinas hidráulicas e a vapor se intensificou a produção e vai possibilitar ampliar o mercado consumidor. Aumentando a produção, é preciso ter meios de escoar a mercadoria. Isso vai se dar com ampliação e aceleração de pessoas através dessa maquininha aqui, gente, ó, do trem a vapor, que levava numa velocidade jamais vista até então a pessoas e mercadorias a uma velocidade muito grande, que não existia até então na época, certo? A principal fonte de lucro desse contexto vai ser a exploração do trabalhador. E isso Marx vai trazer para a gente no seu livro Capital, através do processo de mais-valia. O que é a mais-valia? É a diferença entre aquilo que o dono da fábrica ganhava e aquilo que o trabalhador recebia de retorno do seu salário, né? Pode ser uma mais-valia absoluta, que é o aumento da jornada de trabalho, o aumento e a diminuição do trabalho, ou a mais-valia relativa, quando, por exemplo, você aprimora o meio técnico de produção e o assalariado, trabalhador,
ele vai produzir mais para o patrão em menos tempo. E assim, quem é que ganha? O trabalhador continua ganhando menos valor, mas quem aumenta o seu lucro vai ser o dono. Certo, gente? Marx, esse cabinho aqui, bacana, né? E aqui a gente vê bem essa charge, onde nós vamos ter os capitalistas, os burgueses, explorando até a alma para conseguir dinheiro do trabalhador, né? Em 2020 nós tivemos essa questão, certo? A sociedade burguesa moderna, aperte pausa um pouquinho para você responder e voltar conosco. A sociedade moderna, burguesa moderna, quebrou todas as ruínas da sociedade feudal, não aboliu o antagonismo de classes, mas não fez senão substituir velhas classes, velhas condições de opressão, velhas formas de luta por outras novas. Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado o antagonismo de classes. Na perspectiva dos autores, os antagonismos entre as classes sociais no capitalismo decorre da separação entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que, pessoal? Aqueles que vão vender a sua força de trabalho. Ou seja, os burgueses, a burguesia e o proletariado, os trabalhadores. Certo? Então, a dite imperialista, nós vamos ter a colônia enviando mercado consumidor, matéria-prima e metals preciosas para a metrópole, e a metrópole enviando para a colônia bens industrializados. A ideologia econômica que vai surgir na época é o liberalismo. O liberalismo é uma ideia que vai defender que o Estado tem que interferir na economia para garantir a livre iniciativa e a ocorrência de empresas, além do direito de propriedade privada, que não existia até então, certo? No comércio internacional, vai apoiar as empresas nacionais no comércio com outros países, certo, pessoal? E aí nós vamos ter a ideia do livre comércio, ok? Vamos lá. O capitalismo financeiro, que era o próximo, terceira fase do capitalismo, vai surgir a partir do século XIX, da metade do século XIX, pela formação de grandes empresas industriais e comerciais, o aumento do número de bancos e outras empresas financeiras e um período de formação de monopólios e oligopólios de muitos setores da economia. Por exemplo, grandes empresas que nós temos até hoje que foram formadas nesse período, certo? Então, o capitalismo financeiro, nós vamos ter uma introdução de novas tecnologias de fontes de energia que vai potencializar a produção, certo? Além da produção, a criação de novos laboratórios de pesquisas e pela primeira vez vai ter os Estados Unidos e a Alemanha como centros de produção científica, certo? Então, algumas empresas que vão surgir na época: siderúrgica, indústria química, a produção de energia e os transportes como destaque, especialmente o modelo fordista, que nós vamos ver em outros assuntos, mas você já deve ter visto nas suas aulas, né? O modelo fordista da economia, ele vai potencializar a produção numa velocidade jamais vista. Então, veja só, para suprir essa demanda, se ia produzir mais, precisa de mais matéria-prima. Nesse período, as colônias americanas estavam ficando independentes e a Europa precisava conseguir material. Onde é que nós vamos conseguir mais materiais num mundo limitado como nós temos? Aí vai surgir esse fenômeno que vocês estão vendo aí, que é o chamado expansão imperialista. A partir da Conferência de Berlim, a Europa partilhou países da África e da Ásia entre elas, para poder suprir as suas demandas. Aqui nós vamos ter, pessoal, a divisão da Ásia, da África, né, por esses países imperialistas, né, europeus, que vão se dizer donos
desses países, né, invadi-los posteriormente e os exploraram. Então, nesse processo, no capitalismo financeiro, nós vamos ter a fonte de lucro, a especulação. Aqui nós vamos ter o surgimento do mercado de capital, ou seja, a bolsa de valores, certo? Onde as empresas vão vender partes da sua propriedade para sociedades anônimas, certo? Então, nós vamos ter uma busca de investimento para aumento de competitividade. E isso vai gerar, então, o keynesianismo. O que foi o keynesianismo? Em 1933, Roosevelt, ele então presidente dos Estados Unidos, põe em prática o plano chamado New Deal, certo? Por causa da crise da Bolsa de Valores de Nova York, ocorrida em 1929. O que era o New Deal, certo? Foi fundamental para a recuperação da economia dos Estados Unidos. E esta política de intervenção estatal, ela dizia que o Estado ele devia não mais se isentar da economia, mas entrar na economia como um agente, certo? Aqui nós vamos ter o surgimento de empresas estatais, que vão ser empresas, só que elas são do Estado, elas não têm um dono específico, elas são estatais, certo? Então, John Keynes foi esse principal pensador e vai proporcionar o crescimento depois da crise, né? Após a Segunda Guerra Mundial, formando então os conglomerados capitalistas. Esses conglomerados vão se desenvolver através de práticas de mercado. Essas práticas de mercado vão ser o cartel, que é quando mais de uma empresa se junta para controlar o preço. O trust é quando vai acontecer fusões de empresas para controlar o mercado. O holding, que é a simulação de concorrência a partir de criação de diversas marcas, como por exemplo, vamos ter inúmeras indústrias que vão ter o seu produto principal e outros produtos diversos para poder fingir concorrência. Vamos já mostrar a vocês. O conglomerado é quando uma empresa ela vai atuar em diversos segmentos do mercado, certo? Então ela vai dominar e vai ter uma amplitude muito grande de desenvolvimento. O dumping é quando você força a fora seus concorrentes, que é chamado dumping social, onde você promove práticas para que o outro feche, certo? Mesmo que você perca dinheiro, mas para você fazer com que o outro perca, isso é o dumping. Aí, lógico, se uma empresa fale, gente, o fim de uma empresa não é bom para ninguém, porque o desemprego, né? Quantas pessoas viviam à base disso? Então, por isso vai se formar o dumping social, ok? Vamos lá. Então, aqui mais uma questão, né? Um pouco de pausa aí para você, para a gente poder respirar um pouquinho. Um aspecto presente na economia contemporânea é o crescimento de corporações e empresas, com a valorização sucessiva de suas ações e sua expansão pelo mundo. Muitas dessas instituições buscam controlar o mercado e fazem a partir de distintas estratégias. Aqui vai ter 3 pontos diferentes. Os seus corretos nomes vão ser o quê? Controle de preço por associação, legalizado ou não, é um cartel. Sabendo disso, você já marca a letra C de cara. Tá certo? Vamos lá. Aqui nós vamos ter alguns exemplos dessas práticas comerciais. Beleza? Essa prática especificamente nós estamos vendo aqui é o que nós vamos chamar de holding, certo? O holding é você fingir concorrência. Deixa eu tirar aqui do meio para vocês verem melhor. Quando vocês veem aqui, ó, a Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, quantas marcas diversas essas empresas vão ter?
A Coca-Cola, por exemplo, só de refrigerantes. Quantos tipos de refrigerantes a Coca-Cola tem? Sem falar dos inúmeros outros produtos, né? A Danone, a Nestlé do mesmo jeito, inúmeras variedades que nós vamos ter nessas empresas, certo? Ó, na mídia, você tem stream, você tem Netflix, você tem a HBO Max, você tem a Disney Plus, né? Então, poucas empresas dominam quase todos os meios de comunicação que nós vamos ter, certo, gente? Isso é extremamente preocupante. No Brasil também tem isso. Por exemplo, o Grupo Globo. Quantas empresas são dominadas pela Globo? Bandeirantes, Grupo Record, né? Grandes conglomerados de telecomunicações do Brasil. Então, nós vamos ter nesse contexto aqui esses conglomerados, certo? Que vão ser práticas de mercado, certo? São legais? São ilegais? Aí depende de cada caso, tá certo, pessoal? Então nós vamos ter o último capitalismo, a última fase do capitalismo é o capitalismo informacional, que vai ser da metade do século XX até a atualidade. E a principal fonte de lucro é a informação. Quem tem informação tem poder hoje em dia. Certo, gente? Então a informação é muito importante. Então, é a terceira fase da Revolução Industrial, onde nós vamos ter o meio técnico, científico e informacional, e nós vamos ter a globalização como essa ideologia, né? Uma sociedade em rede, uma dispersão industrial e a massificação dos fluxos. Os inúmeros fluxos de pessoas, de informação, enfim, e todo o nosso contexto, certo? Então, na antiga DIT, do financeiro, nós vamos ter os países subdesenvolvidos e desenvolvidos, né? Os países subdesenvolvidos enviavam matéria-prima, pagamentos e juros, além de mercado consumidor para os países desenvolvidos, que enviavam para os países mais subdesenvolvidos produtos industrializados e empréstimos, certo? Na nova DIT, nós vamos ter os países periféricos e centrais, produtos industrializados enviados pelos periféricos, os royalties e os pagamentos em juros, e os países centrais enviando produtos industrializados, empréstimos e investimentos nesses países. Gente, ninguém é besta no mundo comercial. O capitalismo é um sistema extremamente feroz e que desgasta muita gente, né? Mas nós vivemos nesse contexto. A ideologia dessa última fase do capitalismo informacional, é o neoliberalismo, certo? Que vai dizer que o Estado ele deve interferir no mercado, mas minimamente, certo? O lema do neoliberalismo é mercado máximo e Estado mínimo, certo? Com isso defende a privatização das estatais anteriores, que foram surgidas na fase anterior, a desregulamentação da economia e a fluidez do livre mercado, sem barramento de capital. Veja, o neoliberalismo ganha mais força a partir do governo de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher. Pra vocês terem uma ideia, no Reino Unido, Margaret Thatcher. Ronald Reagan, quando assumiu os Estados Unidos, no dia 20 de janeiro de 81, ele vai dizer que na atual crise, o governo não é a solução dos problemas. O governo é o problema. Uma frase muito séria de um presidente dizer um negócio desse, né? Então esse neoliberalismo é uma ideia que vem perpassando em todo esse contexto. Tá bom, pessoal? Veja só. Nós vamos encerrar a nossa aula hoje, mas eu quero trazer para vocês, deixa eu só me colocar aqui, tela completa. Então, antes de encerrar a nossa aula de hoje, gostaria de aqui trazer para vocês que todo esse curso de Geografia para o Enem
das aulas que nós já ministramos e aqui nós ainda iremos ministrar estão disponíveis para vocês ao preço de R$ 20 ou R$ 5 a cada aula, né? R$ 20 o curso inteiro. Se você quiser cada aula, é apenas R$ 20. Seja convidado a estar conosco, eu quero lhe ajudar. Eu estou disposto a fazer tutorias semanais com você, para que nós possamos tirar suas dúvidas, lhe acompanhar e lhe fazer conquistar o seu projeto de vida. Tá bom? Deus abençoe você. Obrigado por estar conosco nesta aula de hoje. Vou colocar só aqui para vocês, para a gente finalizar. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe você. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.